dia. Dando sequência àquilo que eu pretendo compartilhar e refletir com os irmãos dessa semana. Ontem nós vimos um pouco sobre a vida de Elias e hoje eu gostaria de ver um aspecto da vida do profeta Jonas. Eu sei que vocês estudam bastante o livro de Jonas e quando me lembraram disso hoje de manhã eu pensei em mudar a pregação. Mas eu creio que aqui nós temos algo muito especial para sermos relembrados mais uma vez, embora eu saiba que os irmãos têm dedicado bastante tempo para o estudo desse profeta, da sua história, de como o próprio Deus demonstra a si mesmo o seu amor, a sua graça, para restaurar uma cidade que não merecia a mesma, e é um profeta também, que se formos parar para pensar, também não merecia essa graça, mas por graça, Deus quis tratar de seu coração, Deus quis restaurar a sua vida, Deus quis lhe ensinar muitas coisas, né? E uma das coisas que me salta aos olhos, sempre que eu exponho o livro de Jonas, ou algum dos seus capítulos, é o sentimento de frustrado no coração dele no final do livro. A gente percebe um turbilhão de sentimentos no coração do profeta Jonas. Ira, medo, frustração, depressão, desejos de morte, etc. Mas esse aspecto da frustração talvez seja um dos que mais estejam próximos de nós no ministério pastoral, visto que não está longe de nós passarmos por situações de frustração dentro do ministério. Quando eu comecei o ministério pastoral, eu imaginava que não viveria muitas frustrações e quando ouvia de colegas pastores mais velhos que eu e que já estavam há mais tempo no ministério, de momentos de luta, de frustrações, etc., eu achava que eram eles que não sabiam lidar com as situações. Eram eles que, porque se fosse eu no lugar deles, eu não faria daquela maneira, eu jamais passaria por aquilo. Mas com o tempo no ministério, mesmo antes de assumir a igreja que hoje eu sou pastor, já há praticamente 10 anos no final do mês agora, muitas experiências chegaram ao meu coração e que me deixaram frustrado. Acima de tudo, na igreja que hoje eu sou pastor, há 10 anos, como eu disse para vocês, a Igreja Batista Liberdade, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, igreja que eu plantei há 10 anos atrás. E a dificuldade de a gente lidar com certas situações, com certas experiências, com a liderança da igreja, com pessoas em quem dedicamos tempo, coração, atenção, horas, dias de aconselhamento bíblico, pastoral, e ainda assim, a gente descobrir que essas pessoas, em um outro momento, estão nos traindo, ou estão falando mal, ou estão, de alguma maneira, trabalhando para que você ou a sua família sejam prejudicados, ou saiam do ministério. Eu não sei se os irmãos já viveram esse tipo de experiência, se isso é coisa só lá de Araraquara. Mas me parece que frustração com liderança, frustração com pessoas em quem confiamos, frustração com pessoas em quem investimos e que nos decepcionam e que nos fazem pensar em alguns momentos do ministério que elas estão ali e o carinho e afeto não é pela nossa pessoa, mas por aquilo que a gente faz por elas. A tentação de imaginar que muitos daqueles abraços, daqueles beijos, daquelas palavras carinhosas não são porque elas gostam de você, mas é porque você ainda está dando a elas alguma coisa que as faz bem. E a imaginação de que em algum momento, se você vier a falhar, vier a faltar, ou vier a acontecer alguma coisa que você não possa continuar a dar da maneira como dava a eles, que talvez eles te abandonem, que talvez eles se esqueçam de você, que talvez eles te distratem, e que se você vier a morrer, né, que Deus te guarde disso, mas sabe que uma hora vai chegar, imaginar o que eles vão fazer com a sua esposa, o que eles vão fazer com o seu filho, o que eles vão fazer com aqueles que você hoje sustenta e que talvez do dia para a noite o deixarão de ser. É triste quando a gente passa por frustrações, por decepções no ministério. Mas é maravilhoso vermos como Deus lida com as nossas frustrações, como Deus lida com essas situações nas quais a gente se encontra frustrado. Você já experimentou a sensação de estar frustrado com Deus? A gente se frustra com igreja, a gente se frustra com liderança, a gente se frustra com colegas no ministério, a gente se frustra com família. Mas e com Deus? Sabe aquelas ocasiões em que o nosso coração está cheio de fé,
certos de que Ele nos dará aquilo pelo que a gente orou, aquilo que a gente tinha certeza que foi Ele que colocou no nosso coração. A gente estava pedindo, mas a resposta não veio. E então, quando a resposta chega, ela é totalmente diferente daquilo que havíamos pedido, sonhado ou imaginado que Deus nos daria. Às vezes a gente até compartilha aquilo com outras pessoas e a frustração é maior ainda. E as pessoas costumam reagir de formas diferentes nessas ocasiões. Há aqueles que se fortalecem, né? E dizem para si mesmos, não, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de mim. Ou, Deus sabe o que faz, a vontade dele é a melhor. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Mas a maioria das pessoas normais, a maioria dos cristãos, não agem assim. A grande maioria se decepciona mesmo, se sente frustrada, quando o agir de Deus parece não ser a melhor coisa para a sua vida. E então, frustrados com Deus, os cristãos têm diversas reações, não é? Muitos, isso não só pensando no nosso contexto, mas pensando no contexto das nossas ovelhas, das pessoas para as quais nós pregamos e as quais pastoreamos, muitos deixam de orar, muitos em frustração ficam desanimados, deixam de ler a Bíblia, começam a não achar tão importante a comunhão dos santos. A gente não tem como fugir disso, né? Se esquecem dos dons espirituais que Deus deu a eles para servirem aos outros e por aí vai. Quando no ministério, deixam de ter tempo com Deus, deixam de ter a prática piedosa diária, deixam de ler a Bíblia e no domingo entregam qualquer coisa que eles já haviam digerido previamente, e enfim, já que Deus é assim, então que assim seja, e que o povo, enquanto a gente tiver que levar, vamos levando do jeito que pode ser levado. Mas o que é que Deus pensa das nossas frustrações? Principalmente quando a gente está frustrado com Ele. Na Bíblia, quando pessoas ficam frustradas com Deus, como é que Deus reagiu diante dessa frustração? E quando a gente pensa no profeta Jonas, é óbvio que há um leque enorme de sentimentos, de ocasiões que se descortinam diante de nós ao estudarmos expositivamente, verso a verso, o livro do profeta Jonas. Mas eu quero me ater especialmente ao último capítulo, capítulo 4, versos 1 a 3, onde nós encontramos o profeta não somente irado com Deus, uma ira pecaminosa, mas também revelando traços de uma frustração, até o final do livro, sem arrependimento. Até o final do livro, sem nenhuma demonstração de cura e alteração. Diz assim os 3 primeiros versos do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso que eu me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Em nome de Jesus, amém. Acabou ali a oração dele. Assim foi a oração de Jonas. Lembra que ontem nós vimos também um outro profeta, também pedindo a mesma coisa, Senhor, basta, tira a minha vida, eu quero morrer agora. Eu creio que você, em algum momento da sua vida, já tenha pensado nisso, ou que você vai pensar nisso, acredite em mim. Em algum momento da sua trajetória com Deus e no ministério, servindo ao Senhor, vivendo frustrações, você vai dizer isso, Senhor, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, cuida de tudo, mas Senhor, chega. Senhor, para que continuar? Senhor, para que? Eu sofro, a minha família sofre, todo mundo sofre. Frustração de fato. O verso 1, nós lemos que com isso, ou seja, com tudo aquilo que está no capítulo 3 e toda a história que se descortinou desde o capítulo 1, e principalmente a conversão de Nínive, como a gente vê aqui no final do livro, ele se desgostou extremamente e ficou irado. O desgosto de Jonas, né, a frustração do final da sua história, da viagem para Nínive, não apenas trouxe desânimo ao coração, mas raiva também. Quando a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de receber, quando a gente sente que tudo aquilo para o que trabalhamos, tudo aquilo que achamos que seria justo acontecer e correto acontecer, acontece exatamente o oposto,
O sentimento que inunda o nosso coração nessas horas é a raiva, logo após a frustração. No primeiro momento é a frustração. No primeiro momento você fica chateado. Mas se você tem observado nos aconselhamentos pastorais que você faz, as pessoas frustradas, e tem conversado, e tem acompanhado a história, e como é a vida desses chateados dentro de casa, você vai perceber que a frustração sempre traz consigo a raiva, sempre traz consigo a ira. Pessoas que estão frustradas, não converse com elas. Pessoas que estão chateadas, não vai conversar com elas, não vai ser amoroso com elas. A gente vive isso dentro de casa, um filho irritado, uma esposa irritada, e aí você vai fazer um carinho nela, o que acontece? Então, pessoas frustradas, inevitavelmente, caem numa irritabilidade, numa irritabilidade que, se não forem tratadas, e normalmente não são, acabam estragando mais, e o nosso coração é assim também. O que nós encontramos com Jonas foi exatamente isso nesse início de capítulo. O desgosto dele trouxe raiva e pensamentos como esses que a gente viu no versículo 3. E não adianta nós, pensando na nossa vida, maquiarmos o nosso coração achando que nós somos melhores do que Jonas e que nunca ficaremos irritados com Deus. Basta chegar a hora que o nosso coração queira muito alguma coisa e Deus nos disser um não, ou Ele nos deixar no gelo e depois a gente ficou na expectativa e naquele final de semana nós ficamos extremamente frustrados com o que aconteceu, ou naquela programação, ou naquele congresso, ou naquela resolução de problema, que a gente verá que o nosso coração não é muito diferente do de Jonas. E eu digo mais, é só esperar chegar a hora em que Deus nos dará o absoluto contrário, não é só de Ele não nos dar, mas o absoluto contrário do que desejamos, que o nosso coração sentirá muito mais do que frustração. Ele será capaz de sentir raiva de Deus. Com isso, eu não digo que ficaremos para sempre irritados com Deus. Eu não creio que Jonas tenha morrido com raiva de Deus. Eu não creio que o Senhor o honraria com a sua história na Bíblia, e nem mesmo que o Senhor Jesus se compararia com Jonas, lá em Lucas capítulo 11, versículo 30, como um sinal da graça de Deus para a sua geração, se Jonas não tivesse terminado a sua vida de um modo diferente de como nós a vemos no livro de Jonas. E por isso eu creio que o resultado final dos conselhos de Deus para esse profeta, finalmente transformaram o coração deste profeta. Por isso a história está aqui. No versículo 2, depois de analisarmos o desgosto, a frustração, o desânimo, nós encontramos a oração do frustrado. E a gente lê assim, verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas resume o seu livro todo nessa pequena lamentação. A ideia é: o Senhor sabe por que eu fugi? Eu sei quem o Senhor é. O Senhor sabe por que eu fugi? Muitas vezes o nosso coração sabe que Deus não nos dará o que estamos a pedir. Muitas vezes o coração daquelas pessoas, daqueles jovens a quem pastoreamos, sabem que Deus não dará a eles aquilo que eles estão pedindo, mas ainda assim eles pedem. E ainda assim, quando aparentemente recebem, vêm conversar conosco, dizendo: pastor, eu estou namorando com um rapaz, e ele quando é seminarista de pai de santo, é o quê? É embrião de santo? É zigoto de santo? Eu não sei o que é. Ele não é filho ainda. Mas aí você fala: mas minha irmã, meu irmão, você está namorando com uma pessoa que não tem a sua fé. A palavra de Deus condena esse namoro. Não é assim. Você explica como nós explicamos. E a pessoa diz o que para você? Mas pastor, eu orei e Deus pôs paz no meu coração. E seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. E aí você tenta dizer alguma coisa, mas entra aqui e sai ali, porque mesmo a palavra de Deus sendo clara quanto a alguns assuntos, mesmo a pessoa sabendo que a palavra de Deus é contrária àquela prática no namoro, ou num divórcio, ou num recasamento, ainda assim a pessoa chega para você e diz: mas eu senti paz no meu coração. Eu acho que não tem nenhum problema.
Porque tem um jovem aqui na igreja que começou a namorar com uma moça, ela não era crente, hoje ela é uma bênção. Tem um casal que está casado há 3 anos e era tudo desse jeito aí, que o senhor está falando, que a Bíblia fala que é errado. E olha como é, hoje, olha a bênção que é essa família hoje. É melhor do que a família do senhor, pastor. E aí você olha para ela e você tem que sempre dizer, não, olha, não a minha vida, mas a minha vida, enfim. Tem que ser um exemplo. Mas é quando a palavra de Deus deve falar acima dos exemplos que são mais fruto da graça de Deus existentes na igreja do que frutos de uma prescrição do Senhor para aquilo. E eu estou pensando aqui nesse tipo de namoro missionário. Sabe, a pessoa vai namorar para ganhar o cara para Jesus, e aí não ganhou esse, então beleza, vamos tentar um outro. Aí não ganhou outro, vamos tentar um terceiro, até ganhar um. E aí quando ganha para Jesus, amém, glória a Deus, está vendo? Deus abençoa. Esses pastores que pregam contra o jugo desigual, que pregam contra divórcio, está tudo por fora, porque a graça de Deus. E aí barateiam, pisoteiam, distorcem a graça, transformando-a numa libertinagem, numa concessão irresponsável de um Deus que na verdade trai a si mesmo, quando é compreendido por pessoas como alguém que permite esse tipo de coisa. Mas quando a gente pensa na nossa vida e em situações que nós também imaginamos que não deveríamos agir desse jeito, andar por esse caminho, entrar naquela porta, mas ainda assim o fazemos. Ainda assim tomamos essa decisão, mesmo sabendo que Deus não nos dará o que estamos pedindo, e mesmo assim insistimos, ou ainda olhando para um outro prisma. Muitas vezes a gente sabe que o que é que Deus tem para nós naquele momento. E que muitas vezes aquilo que Deus tem para nós nesse momento não é o que a gente gostaria de ter. Não é aquilo que a gente sonhou quando estava no seminário e ouvíamos de ministérios chamados gloriosos, que na verdade são gloriosos aos olhos do mundo, dos homens, não é? Não aos olhos de Deus, porque o ministério glorioso aos olhos de Deus não se mede pela quantidade de cabeças que se vê abaixo do púlpito, mas pela fidelidade que esse obreiro executa o seu ministério. Mas hoje se chama de ministério glorioso outra coisa, que não tem nada a ver com o ministério de Jesus, nem o de Paulo, nem o de Jeremias, nem o de Elias. É um outro tipo de ministério glorioso que se vê hoje em dia. E aí você sonhou com aquela glória, você sonhou com aquela quantidade de cabeças aos seus pés. É lógico que tudo piedosamente, você queria que o evangelho fosse pregado por um número grande de pessoas. Mas estava lá dentro e de repente, Deus te levou para um lugar. Deus me levou para uma cidade, Deus te levou para uma região. E é tudo diferente, mas você espera que Deus vai fazer, porque aquilo está no teu coração e Deus não faz. E você é fiel, e você faz tudo aquilo que você aprendeu nos livros, viu nos testemunhos, acompanhou nos ministérios, e a coisa prosperou, e você põe em prática, mas não anda. E então, muitas vezes sabemos o que é que Deus tem para nós. Deus tem para nós isso daqui, esse grupo pequeno. Essas pessoas que Ele quer consertar, que Ele quer restaurar, que Ele quer transformar. Essas famílias que estão quebradas e que não têm muita condição financeira para me dar uma melhor condição financeira, mas Deus me colocou aqui nesse tempo e é para tratá-las, daqueles jovens, daquela viúva, destes pais, essas crianças. E mesmo sabendo que Deus tem para nós ou espera de nós, ainda assim, muitas vezes nós somos tentados a agir da forma diferente de como deveríamos. E às vezes nós oramos contrariamente àquilo que sabemos ser o certo, quando não fugimos daquele lugar para Tarsis, ou para um outro lugar melhor, ou para um outro lugar onde a gente vai se sentir melhor, quando na verdade, se você foi chamado por Deus de fato, você nunca vai ficar melhor. Jonas morreria de angústia, de tristeza, de depressão em Tarsis. Assim como você morrerá de tristeza também, se não estiver naquele lugar que você não quer estar, mas que Deus hoje quer que você esteja. Mas é hoje, pode ser que ano que vem te tire de lá. Talvez você dê aí dentro de você um glória a Deus por isso. Mas até Ele te tirar, eu vou continuar vivendo. O que o Senhor fez não se faz, Deus. É isso que Jonas está dizendo para Deus aqui. A maneira como o Senhor agiu, esse jeito do Senhor tratar as coisas, só quero dizer para o Senhor que todo mundo é contra o Senhor. Todo mundo é contra.
Se fosse fazer uma assembleia, se fosse um sistema congregacional batista, o Senhor perderia. Porque não é isso que deveria acontecer, isso não é justo. Por isso, Senhor, é melhor que eu morra do que eu continuar vivo. E é por isso que muita gente hoje ainda diz, Senhor, ou Jesus volta logo, ou me leva, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas estava frustrado com Deus, estava frustrado com a vida, com o rumo que as coisas estavam andando, e ele acreditava que as coisas deveriam ser diferentes, ele achava que Deus deveria agir de um modo diferente, mas o que ele não conseguiu entender é que Deus possui um tempo certo para todas as coisas, ali e aqui. Deus possui um tempo certo para as nossas vidas, para aquilo que ainda vai ser de nós. Ele lá acreditava que as coisas deveriam ser diferentes. Ele achava que Deus deveria agir de um modo totalmente diferente. Mas o que Jonas não conseguiu entender é que Deus não só possui um tempo certo para todas as coisas, mas que Ele continua sendo justo mesmo quando Ele parece não ser. E que em todo o tempo Deus está mostrando a sua graça, mesmo que nós não consigamos entender. Aos olhos humanos, os ninivitas deveriam sofrer. O livro de Naum nos mostra como eles eram, e a gente viu há pouco aqui. E além de tudo o que já foi dito, eles foram o império mais idólatra que já existiu. Havia templos dedicados a deuses, como o deus Nabu, o deus Azur, o deus Haddad mesmo. Além de serem profundos, desculpa, não é o deus Haddad, enfim. Além de serem profundos devotos de Ishtar, que era uma deusa babilônica, que nasce na Babilônia como Semíramis, e que se espalha pelo mundo, pela Fenícia, pela Assíria, ela é Ishtar, na Fenícia ela é Astarote, e por outros cantos do mundo, essa mesma divindade que nasce na Babilônia, lembra lá em Apocalipse que fala Babilônia, a mãe de todas as falsas religiões? Ela se espalha pelo mundo e vai tendo nomes diferentes, mundo afora. O próprio Baal é fruto também de uma outra divindade babilônica, embora desça da Fenícia no período do rei Acabe, no período do profeta Elias. Aqui então, eles eram profundamente devotos a essa Ishtar, que era conhecida também como deusa da guerra e deusa do amor, do sexo, não é? Enfim, no tempo de Deus, a cidade de Nínive seria destruída em agosto de 612 a.C., sob o comando dos povos citas, medos e babilônicos, quando eles invadiriam a Síria, destruiriam a Síria, e aí então o império assírio ruiria para sempre. Os israelitas, que foram levados para o cativeiro assírio, estavam lá quando isso aconteceu. No tempo de Deus, isso aconteceria. Jonas profetizou por volta de 760 a.C., ou seja, cerca de 150 anos antes da destruição final da cidade. A resposta aos anseios de Jonas, a resposta aos desejos de todo o povo de Israel, chegaria no tempo certo. E o tempo certo não era aquele tempo de Jonas. Com isso a gente aprende que Deus tem um tempo certo para realizar todas as coisas. E em todo o tempo Deus está agindo, revelando a sua graça. E foi isso que Ele fez naquela cidade. Eu quero concluir refletindo com os irmãos o seguinte: como é que a gente pode dar glória a Deus em meio às nossas frustrações? Quando, na nossa própria experiência do ministério ou da família, porque às vezes as frustrações dentro de casa são piores do que aquelas que acontecem no ministério. A gente vê, enfim, colegas, não é? Experiências com família, com esposa, às vezes com filhos tristes, que às vezes foge até o controle deles. Ou às vezes não, mas algumas vezes sim. Alguns anos atrás eu participava de uma reunião de oração com um grupo de pastores. E eu me lembro até hoje, um dos colegas, ele disse, olha, eu quero pedir oração. Todo mundo pedindo por saúde, por igreja e tal. Ele disse, eu quero pedir pelo meu filho, que nesse exato momento está internado num hospital fazendo cirurgia de mudança de sexo. E ele começou a falar, contou um pouco da história dele, um pouco da história daquele menino. E, meus irmãos, que tristeza. Que tristeza. E que frustração. Esse homem deixou o ministério, hoje ele não está mais no ministério, obviamente. Enfim. E outras experiências que eu imagino que vocês conheçam próximos de você. Ou seja, frustrações não só na igreja, mas frustrações dentro de casa. Frustrações consigo mesmo, com aquilo que você gostaria de ser com a sua esposa e você não consegue ser. Aquilo que ela joga no seu colo todas as vezes, na sua lembrança, para não falar que ela ataca na sua cara, né? E você, muitas vezes é duro, mas você sabe que no fundo ela está certa, mas você não consegue.
Frustração consigo mesmo, frustração dentro da família, frustração com o ministério, até que chega o ponto que a gente diz, Senhor, até quando? Para que viver? Mesmo quando a gente não entende o agir de Deus, irmãos, mesmo quando Ele está agindo de forma contrária à nossa vontade, Deus continua a agir de um modo gracioso sempre. Às vezes você e eu não conseguiremos dar glória a Deus pela resposta que Ele nos deu. Aquilo que não veio para nós, aquilo que não aconteceu naquele exato momento na nossa família, aquilo que a gente gostaria de oferecer aos nossos filhos, porque eles veem os filhos dos outros tendo e a gente não pode dar para eles, e a gente se frustra sem que eles saibam e vejam. Ou às vezes na própria igreja, coisas que a gente gostaria tanto que acontecesse, a gente pede para Deus, mas Deus não age daquela maneira como a gente gostaria, e que Ele está agindo na cidade vizinha, e o nosso coração está frustrado. Quando nós não entendemos o agir de Deus, como é que a gente é capaz de continuar dando glória a Deus? Jonas não deu glória a Deus pela salvação dos ninivitas. Deu? Ele não deu glória a Deus. Pode acontecer de nós só entendermos o agir de Deus quando chegarmos ao céu, onde enfim daremos glória a Deus por Ele não ter dado aquilo que a gente tanto queria. Por talvez Ele ter nos livrado de uma situação que para nós era encantadora, mas Deus estava nos dando um livramento na verdade. O que Deus espera que saibamos, por meio do livro do profeta Jonas, especialmente dessa porção, é óbvio que nós aprendemos o modo como Deus trata o coração do profeta. É óbvio que nós aprendemos muito sobre ele, Deus, porque aqui ele mostra para o povo de Israel que não era só Israel o povo, que não era só sobre Israel o amor, que a sua graça e as suas promessas não estavam para ser derramadas somente para aquele povinho, mas que a sua graça era suficiente para salvar o pior império da terra. Ele estava demonstrando quem ele era e será um Deus cheio de graça e de misericórdia, que é capaz de salvar uma nação que não presta e um profeta que também não. Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Ele é o nosso Deus, porque a gente não é diferente de Jonas. A gente também não presta. A gente também não merece. Aliás, uma vez eu ouvi de um pastor, quando eu estava no seminário, que Deus só manda os piores para o seminário. Porque eles têm que ser tratados de uma maneira mais intensiva. Isso não é bíblico, tá, gente? Eu ouvi aquilo e estou compartilhando, nem sei porquê, porque, enfim. Mas o fato é que a gente não é melhor do que ninguém. O que Deus espera que a gente saiba também por meio desse livro de Jonas é que Ele, Deus, está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. E tudo o que acontecerá e que está a acontecer na sua vida, acontece e vai acontecer ainda conforme a sua justiça, conforme a sua graça e no seu tempo. Ele espera que a gente, sabendo disso, possa glorificá-lo. Não apenas pelas respostas que Ele nos dá, quando for aquilo que a gente pediu, e a gente fica tão feliz, e a gente dá glória a Deus, a gente marca culto de ação de graças, mas também quando a gente recebe o oposto do que a gente pede, porque Deus é bom, e Deus é todo poderoso. Se Ele não nos dá algo, ou se Ele decide tirar algo de nós, como Ele fez com Jó, ainda que a gente não entende, Ele o faz para o nosso bem. No final, nós entenderemos tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que vivem para a sua glória. No final, nós daremos glória, entendendo o porquê dos nãos de Deus. Por que não darmos glória a Deus desde já? Na época do mestrado, eu tive um colega, ele tinha 5 irmãos, aliás, 4 irmãos. O primeiro morreu num acidente de carro, o segundo morreu de câncer, e o terceiro tinha morrido naquela semana por uma outra razão. Aí ele testemunhou para nós que no velório a mãe dele pediu a palavra e disse para todo mundo que estava presente: olha, eu não entendo por que é que Deus me tirou os meus 3 filhos. Agora só sobrou esse irmão, que foi meu colega de mestrado. Eu não entendo. E para mim é muito difícil dar glória a Deus aqui. Mas eu sei e eu acredito que no céu eu vou entender, e lá eu vou dar glória a Deus pela morte dos meus 3 filhos. Mas para mim hoje eu não consigo. Mas eu sei que Deus está no controle. E eu sei que um dia eu vou glorificá-lo por tudo isso. Irmãos, isso me faz pensar, é uma ovelha. Deus diz o que aconteceria com ela por causa da arrogância de suas ações. Sofonias 2,15 nós lemos assim: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou a única, não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais,
Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Os moradores dessa cidade eram conhecidos no mundo como pessoas más, cheias de violência e orgulho. Nós somos Nínive. Se nós deixarmos de existir, o mundo acaba. Nós somos os mais importantes. Se nós deixarmos, se nós sairmos, se nós pararmos, para tudo. Arrogância. Há pessoas que são assim, como a cidade de Nínive. Pessoas que imaginam que se deixarem o ministério, o departamento, enfim, o trabalho lá na igreja, o trabalho acaba. Há pastores que pensam assim. No dia que eu morrer, eu não sei o que vai ser do cristianismo brasileiro, eu não sei o que vai ser do evangelho na minha cidade. Arrogância. Nínive pensava exatamente dessa maneira. Eles se achavam invencíveis. O profeta Naum, se você puder ir comigo para lá, por favor, escreve sobre eles com mais detalhes. Agora, 2 livros aí para trás do Sofonias. Naum, no capítulo 3, ele traz mais detalhes de Nínive. Aliás, foi no tempo de Naum que ela foi destruída, posteriormente. Mas no capítulo 3, verso 1, nós lemos assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubos, e que não solta a sua presa. Nos versos 3 e 4, ainda no capítulo 3, nós lemos assim: os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Versículo 10 agora, Naum 3, 10. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Por fim, verso 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Irmãos, olha só, eu fiz um resumo aqui de tudo isso que foi dito sobre Nínive. Cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubos, uma multidão de pessoas crucificadas, decapitadas por causa de espadas flamejantes, massas de cadáveres nas ruas empilhados, gente tropeçando sobre os mortos ao andar pelas ruas, prostituição, escravidão, feitiçaria, pessoas despedaçadas pelas ruas, corpos sem cabeça, sem braços, sem pernas, sem cabeça, sem orelha. E o pior de tudo, em todo o mundo, alguém já havia sofrido na mão de um ninivita. Alguns historiadores chegam a afirmar que na entrada da cidade de Nínive havia uma espécie de placa de boas-vindas. Dessas que a gente encontra em Atibaia, em Araraquara, Morada do Sol, ou em outras cidades, como na de vocês. Sabe aquela placa que tem na entrada da cidade? Seja bem-vindo e tal. Aí depois, quando o cara está saindo, volte sempre. Na entrada de Nínive haviam corpos pendurados, de gente morta. Corpos ali pendurados. Cabeças que eram montadas tal como um colar de pérolas. Isso era bem-vindo, você chegou em Nínive. Saiba como permanecer aqui. Essas eram as boas-vindas, para que essas pessoas soubessem onde estavam entrando e não trouxessem problemas durante a passagem pela cidade. Nínive era a capital de um dos impérios mais poderosos, cruéis e idólatras que já existiram no mundo. Um exemplo disso é uma carta que Ashur-nasirpal, que foi um dos reis da Síria, escreveu a um dos seus conquistados. Ele reinou durante o século 9 a.C. lá. E ele escreveu o seguinte, abre aspas aqui: eu invadi os picos das montanhas e os capturei. No meio da montanha poderosa eu os matei, e com o seu sangue eu tingi a montanha até que ela ficasse vermelha como lã. As cabeças de seus guerreiros eu arranquei e formei com elas um pilar diante da cidade. Seus jovens e suas donzelas eu queimei no fogo. Sobre um líder que ele havia capturado, Ashur-nasirpal escreveu o seguinte: eu o desfolei e espalhei a sua pele pelos muros da cidade. Essa era a realidade de Nínive. Será que a gente consegue entender a frustração de Jonas?
Do fundo do seu coração, Jonas queria que aquele povo, que aquela cidade, que aquele rei, que eles fossem todos para o inferno. Ou não? Que eles fossem para o inferno, que fossem condenados por Deus, que eles sofressem pela maldade deles. Estava conversando com alguns pastores há pouco, seria como nós... sabe aquele cara que entrou na igreja batista, domingo, no Texas, e matou 26 pessoas, 26 ou 27 pessoas? E de repente foi aquele outro cidadão da cidade, que lá está sendo um herói, aquele já estaria preso, o rapaz que foi lá e matou o bandido, aquele estaria preso, lá ele está dando entrevista, né, em rede nacional, essa é outra história. É como se aquele cara, na hora que chegasse diante do bandido, a arma falhasse e ele dissesse, olha, o que você fez vai te mandar para o inferno. E aí o cara se sente tocado no coração, inferno, mandar. E ali naquele carro, ele que matou 26, 27, se arrependesse e dissesse, mas o que eu posso fazer para ser salvo? Nada, porque eu vou te matar, é só esperar, chegar outra ali, vem, sei lá, alguém o evangeliza ali, o cara se converte, e a gente olha para aquela situação, como é que ficaria o nosso coração? Grato a Deus, a gente ia fazer um culto de louvor e gratidão pela vida do assassino que se arrependeu ao Senhor. Você é crente, é lógico que você ia louvar. Como eu não sou, eu ia ficar meio chateado. Depois passa a chateação e a gente louva a Deus. Porque a gente se lembra que a gente não é melhor do que aquele bandido. A gente não é melhor do que ele. Mas na hora que o bandido entra na tua casa, bate na tua esposa, estupra a tua filha, e aí vem o teu vizinho crente e fala, não faz nada não, vou falar de Jesus para ele. E o cara se converte, você louva a Deus de joelho na cozinha? Não, você vai de joelho na cozinha buscar alguma coisinha, algum presentinho para levar para o recém-convertido. Para que hoje mesmo ele esteja com o Senhor no paraíso. Essa é a piedade do nosso coração. É lógico que depois a gente se arrepende. Como Jonas, eu acho que se arrependeu também. Mas eu acredito que Jonas, do fundo do coração dele, estava frustrado porque ele queria que Deus condenasse aquelas pessoas. Que elas sofressem pela maldade delas. Nós não somos diferentes de Jonas. Mas ao invés disso, diante da pregação de Jonas, Jonas capítulo 3, versículo 4, se você quiser voltar lá comigo, vamos ver a grandiosa e expositiva, demorada pregação de Jonas. Jonas 3, 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, 3 pontos, introdução, conclusão. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Enfim, irmãos, como aquela palavra de Elias diante dos profetas, diante do povo de Israel, uma palavra tão simples, e o povo se arrepende, se converte. E tantas outras ocasiões na palavra de Deus, com isso eu não estou dizendo que nós não devemos nos dedicar e dar tempo e atenção à exposição das Escrituras. É o que eu faço há 13 anos. Mas com isso eu estou querendo dizer que a nossa dependência e o sucesso da pregação não está no tempo que gastamos preparando, não está nos livros que devoramos preparando, não está no tempo que dedicamos na exposição, está no poder de Deus e na graça de Deus. Quer um exemplo melhor do que esse? Talvez a pregação mais irresponsável de todos os tempos. Mas aqui houve o maior avivamento de todos os tempos. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de um só dia, uma multidão, centenas de milhares de pessoas se converterem assim, num só dia. E se converteram mesmo porque Deus diz que eles se converteram. E ali não foi convencimento, foi conversão genuína, porque o próprio Deus diz que foi. Aqui a gente percebe que a eficácia, o sucesso da pregação da palavra não depende daquele que a prega, mas do Espírito de Deus. O que cabe a nós é sermos fiéis. Com isso eu não estou querendo dizer então que você não tem que estudar, que não tem que ler, que não tem que preparar, que não tem que devorar livros. Não, você tem que ler, você tem que estudar. É para isso que Deus te chamou. É difícil, mas o ministério é isso. Mas as nossas pregações, elas não devem ser de outra maneira, senão na pura dependência do poder do Espírito Santo, para que escutem Deus falando e não nós falando.